Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. A gente vai começar com a correção que foi do último conteúdo, né, de as plantas, de 104 e 114, 115, né? Na 114, a gente vai ter aqui na primeira questão, pedindo para responder esses itens, né? Nós temos 3 itens aqui. O item A, ele pergunta por que as plantas são classificadas como seres produtores. Por quê, gente? Porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese, certo? Na B, o que a nutrição das plantas requer? O que ela requer? A absorção da água, né, e sais minerais do solo, a absorção de gás carbônico do ar, né, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, certo? E na C pergunta como a planta se alimenta, né? Como é que ela se alimenta? Ela retira pela raiz da planta, né, a água e os sais minerais do solo. É assim que ela se alimenta, tá? Aqui está pedindo para, na segunda questão, completar, né, essas lacunas. E diz o seguinte: para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes verdes, seiva bruta, ar, luz do sol e calor do sol, certo? São essas coisas que a planta precisa. Você vai colocar, né, nas linhas aqui, na frase da letra A. A frase da letra B diz o seguinte: a transformação da seiva bruta em seiva elaborada é feita através da fotossíntese. A planta libera oxigênio para a atmosfera. Então é assim que vai ficar. Você pode pausar para conferir se você fez, né, igual, tá? Na terceira questão, ele pede para você fazer a correspondência entre as colunas, né? Nós temos aqui as colunas enumeradas de A a E, né? E aqui nós temos algumas afirmações, vamos saber qual corresponde a qual, tá? Aqui na primeira afirmação diz: são produtoras e consumidoras. Quais são as plantas produtoras e consumidoras? São as carnívoras, né? Elas tanto produzem o próprio alimento como elas se alimentam, elas consomem alguns insetos, né? Alguns animais pequenos. Então você vai colocar aqui letra D. Na segunda afirmativa diz: instalam-se em cima de outras plantas. Qual é a planta que se instala em cima de outra? São as epífitas, né? Então você vai colocar aqui letra C. Na B, precisam das plantas hospedeiras para viver. Quais são essas? São as parasitas. Então você vai colocar aqui letra B, tá? Aqui no outro item, né? Diz: requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. São as plantas aquáticas, né? Viver submersas em água são as plantas aquáticas. Você vai botar aqui letra A. E a última afirmativa diz: desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. E quais são essas? São as plantas que vivem em lugares muito secos. Então você vai colocar aqui letra E. Assim vai ficar D, C, B, A, E, certo? Pode conferir aí. Se você já fez, viu que está correto, a gente pode prosseguir para a nossa próxima página, né? Questão 4. E pede para completar com essas palavras do quadro, né? Essas frases que nós temos aqui. Então, na letra A, nós temos a seguinte frase: as plantas contribuem para a purificação do ar porque absorvem gás carbônico, né? Então, que é gás carbônico, tá? B. Os vegetais retiram água e sais minerais do solo. C. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. D. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. E. O alimento que a planta fabrica se chama seiva elaborada, tá? É assim que vai ficar, você pode conferir. Aqui na quinta, né, tá pedindo para você ler aqui essas alternativas e você vai escrever entre parênteses se você concorda ou não concorda, tá? Então, na letra A, diz o seguinte: para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes. Não concordo, tá? Por quê? Porque ela precisa de nutrientes sim, tá? B. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Verdade, são produtoras. Você vai colocar concordo. E ou C. É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência. Verdade, né? Então você vai colocar concordo. D. Para fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras. Mentira, né? Elas são classificadas como produtoras. Então você vai colocar não concordo. O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite. Verdade também, então você vai colocar concordo. E F. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Também concordo, tá? Também é verdade.
Então vai ficar assim, tá? A quinta questão. Você pode conferir. Se você já fez corretamente, a gente pode continuar para o nosso próximo conteúdo, certo? Né? Que é a continuação do nosso assunto de plantas, que agora vai ser da página 118 a 128, tá? Na página 118, nós temos aqui falando um pouco, né? Não precisa, deixa eu tirar. Aqui diz o seguinte: a maioria das plantas é muito útil para o homem, né? Elas são recursos naturais dos quais nós, humanos, e os animais herbívoros dependemos em várias situações. Por isso, é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Nós temos aqui como é que a gente usa os vegetais na alimentação, né? A gente pode usar a fruta, as verduras, os legumes, os cereais, certo? Na indústria, a gente pode usar as plantas para perfumes, né? Para criar essências, para bebidas, né? Com suco, chás, né? Também se usa para o látex, né? Vocês sabem, látex, ele é o princípio da borracha, né? E o látex, ele é retirado da planta, né? No caso da seringueira, certo? É uma substância retirada da árvore seringueira. É usada para móveis, né? Como a gente usa madeira para fazer móveis. Também se usa, né? Muitas plantas para fazer ali essência para shampoos, né? Todos esses produtos cosméticos que tem cheiro, geralmente eles utilizam alguns vegetais, tá? Para medicamentos, né? Se usa sim algumas plantas para medicamentos, para remédios, para chás, né? Como plantas medicinais, enfim. E também se usa para artesanato, né? Em jarros, bijuterias, esculturas, redes, chapéus, cestos, enfim, né? Onde se usa a palha, onde se usa o algodão. O algodão, ele é uma planta, tá? Ele vem de uma plantinha, se usa o algodão, certo? Se usa fibras de algumas plantas, né? Para fazer alguns produtos de artesanato. Bijuteria, a gente pode usar algumas sementes, né? Se usam algumas sementes para fazer bijuteria também. Então se usam de várias maneiras, né? Substâncias de origem vegetal, certo? Aqui está falando que a natureza fornece grandes variedades de alimentos, né, para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano, embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins, apresentam caráter tóxico. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento de sua natureza química. Então, existem algumas árvores, algumas plantas, na verdade, que elas às vezes são usadas para decoração, né, de ambiente, porque são muito bonitas, coloridas, enfim, mas elas são plantas consideradas tóxicas, porque se você chegar a consumir, você ou algum animal, né, chegar a ingerir, ela pode sim causar danos. Algumas causam danos pequenos, né, mas algumas podem até mesmo chegar a matar, certo? Então elas são consideradas tóxicas. Então por isso que não é bom, não é aconselhável você tocar em toda planta que você vê, porque algumas às vezes causam até irritação na pele, né? Então você não tocar em qualquer planta que você vê, muito menos fazer chá de qualquer planta, não é assim. Você tem aquelas plantas que já são conhecidas, né? Que a gente sabe que pode tomar chá delas, que não tem problema nenhum, mas tem outras que não dá, gente. Não vamos, né, inventar de fazer esse tipo de coisa sem ter certeza de que planta é essa, tá? Aqui tá falando para observar a seguir algumas listas de plantas tóxicas, tá? Nós temos aqui algumas, eu vou até aproximar para vocês poderem ver. São plantas muito bonitas, né? Mas que são bem perigosas. Temos aqui o olho de cabra, temos a saia branca, muito bonita, urtiga, né? Muito conhecida aqui, geralmente aparece em tempo chuvoso, né? Nasce no quintal da gente. Espirradeira. Comigo ninguém pode, é outra planta, né, muito venenosa. Inclusive essa planta aqui não é aconselhável nem mesmo tocar nela, né, como a urtiga também, porque a urtiga queima. E a comigo ninguém pode, ela causa coceira nas mãos, tá? Nas mãos ou em alguma parte do corpo que ela tocar. Então quando vocês verem essa planta aqui, não vão tocar nela, por favor. Muito menos entrar em contato com o leite que sai dessa planta, tá? Aqui tem a aveloz, não conheço essa planta, né, mas aqui diz que ela é tóxica também. Nós temos aqui a arnica, mamona, né, e a arruda, tá? Essas são algumas plantas tóxicas, certo?
Aqui tá falando de plantas em extinção, né? Ou seja, algumas plantas que estão desaparecendo do nosso planeta, algumas espécies. E aqui tá falando que muitas plantas, né, se encontram em extinção, infelizmente. Por esse motivo existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa do homem, né? A devastação das matas é considerado uma das causas do desequilíbrio ecológico, né? As queimadas e as derrubadas de árvores, certo? Contribuíram para a extinção de algumas plantas ou para ameaça de extinção de algumas, né? Aqui estão vendo abaixo algumas espécies que estão ameaçadas. Eu já falei várias vezes, né, no conteúdo de história, que o pau-brasil, ele é uma árvore muito importante, né, para nossa história, mas ela é uma planta que está em extinção, a árvore está em extinção, porque ela foi muito explorada, né, na época ali da colonização. E hoje em dia existem pau-brasil ainda, e esses pau-brasis que existem, eles são preservados, tá? Eles geralmente estão ali em alguma reserva ecológica, alguma reserva florestal, e não se pode derrubar de maneira nenhuma, né? Tanto por ser uma árvore que está em extinção, como por ela ter toda essa importância, né, histórica para a gente, tá? Temos aqui o sorriso de Maria, né, essa planta aqui que tem essa florzinha rosa, que também está em extinção. A palmeira também está em extinção. Pinheiro do Pará está em extinção também. E o rabo de galo, tá? Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de plantas, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos outros seres vivos, certo? Pulando ali para a página 125, tá falando um pouco da reprodução das plantas, né? Como é que elas se reproduzem. Que fala que já sabemos que assim como os outros seres vivos, as plantas elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, né, também, e morrem. A reprodução das plantas é necessária para que elas possam gerar novas plantas. Para as plantas se reproduzirem no ambiente onde vivem, existem duas formas. Tem a forma sexuada e a forma assexuada. Vamos entender aqui primeiramente a forma sexuada. A reprodução sexuada ocorre nas plantas com flores, tá? Pois é nas flores que encontramos as células reprodutivas, que tem a célula masculina e a célula feminina, tá? As células reprodutivas masculinas estão localizadas no interior dos grãos de pólen, né? Que são produzidos nos estames. O conjunto de estames constitui o androcel, parte masculina da flor. Já o conjunto de pistilos forma o ginocel, que é a parte feminina da flor. Vamos tentar entender aqui nessa esquematização. E nós temos a flor, né? Como a gente viu, a reprodução ela acontece na flor, tá? Nós temos aqui a flor. E aí a flor, ela tem essas bolinhas aqui, né? Muitas flores têm essas bolinhas que saem do meio dela, né? Tem esse talozinho, né? Tem aqui esse talozinho e aí na ponta tem essas bolinhas. Essas bolinhas são os pistilos, tá? Nós temos aqui o pólen, né? Que o pólen são essas partezinhas, esses pozinhos que tem aqui dentro do estame. Isso aqui é o estame, tá? E dentro dele tem o pólen, certo? Aí o pólen, ele é liberado, tá? Ele contém células masculinas, ele é liberado, certo? Ele é absorvido pelo pistilo, que é levado até o centro da flor, que é onde tem o ovário, certo? Aí o ovário aqui no interior do ovário, tem um óvulo, né, no interior do ovário, tem um óvulozinho, certo? Que é onde contém a célula reprodutiva feminina. Então, o pólen, ele entra em contato com essa célula, tá? E assim acontece a reprodução das plantas, certo? De forma sexuada. Já as células reprodutivas femininas, né? As ósferas são produzidas no interior do ovário, localizado no pistilo. Então, bem aqui dentro do interior do ovário, acontece a produção dessa célula que é chamada ósfera. Eu sei que é bem complexo a gente entender, mas vamos só tentar compreender o seguinte. Que, digamos que aqui é liberado o pólen, né? Que é aquele pozinho, certo? Esse pozinho, ele é absorvido pelo pistilo, né? Que é essa parte dessas bolinhas aqui. Ela é levado até aqui o ovário, que fica ali no centro da flor. E lá no ovário tem um óvulozinho, né? Uma bolinha, digamos assim, onde esse pólen vai entrar. Quando esse pólen entrar ali, ele vai fecundar e aí vai acontecer a reprodução da planta, certo?
Continuando, aqui diz que existem outras plantas nas quais ocorre o contrário. Elas têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadas, certo? Tem algumas que, como a gente viu agora, a parte masculina e feminina fica na mesma flor, mas tem plantas em que ela tem uma flor que é masculina e uma flor que é feminina, isso na mesma planta, certo? Portanto, podemos dizer que essas plantas possuem flores masculinas e flores femininas. A abobeira, né, que é a planta aqui da abóbora, por exemplo, ela tem flores masculinas e tem flores femininas. Ela dá 2 tipos de flor, tá? Aí nós temos aqui a flor masculina, essa daqui, ó. E a flor feminina, essa daqui, certo? Para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra um encontro entre as células produtoras, né, masculinas, no caso o pólen, e as femininas, que é a oosfera, tá? O transporte de grãos de pólen de um estame até o gineceu se chama polinização. Com a ajuda dos animais, da água e do vento, o processo de reprodução ocorre facilmente. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais que realizam uma importante tarefa: colaborar no transporte dos grãos de pólen de um estame até o pistilo. O vento, né, em alguns casos, pode espalhar sementes leves, né, sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-lo, eliminam as sementes, né, junto com suas fezes. Logo depois da polinização, ocorre a fecundação, né, em que a célula reprodutiva masculina se encontra com a célula reprodutiva feminina. Em seguida, as pétalas das flores murcham e caem. Os óvulos fecundados originam a semente. O ovário passa por várias transformações e geralmente se desenvolve ali o fruto onde se encontra a semente, que dará origem a uma nova planta. Então vamos lá. De novo, olhando aqui na esquematização. Temos lá a planta, né? Foi depositado pólen ali naquela planta, né? O pistilo captou, levou para o ovário foi fecundado. Depois que o pólen chega no ovário, as pétalas da flor, ela murcha e morre. Assim fica só o talo, né? Fica só esse talo aqui da flor, né? Todas as pétalas caem, fica só o talo. A partir desse talo é que vai surgir o fruto, certo? É que vai surgir ou a semente, e em volta da semente se cria o fruto, né? No caso da maçã, por exemplo. A maçã, ela só nasce depois que a florzinha lá da macieira, ela murcha, né? Fica só o talo, certo? Então está aqui a florzinha, né? Tá aqui as pétalas. As pétalas murcham, cai, fica só o talo. E aí desse talo surge a semente, da semente, em volta da semente nasce o fruto, certo? O fruto, ele tá ali para proteger a semente. E quando vem um animal, por exemplo, né? E ele come ali aquele fruto, a semente dele vai ser liberada, a semente daquele fruto vai ser liberada nas fezes daquele animal, certo? E aí, como o animal, ele vai soltar essas fezes no solo, né? O solo, ele vai absorver aquela semente e aí a partir dali vai surgir uma nova árvore, né? É assim que acontece nas matas, né? Nas florestas, quando não há alguém que vai lá e planta a semente, né? O surgimento de novas árvores de maneira natural, é assim que acontece, certo? Aqui tá falando de outra maneira, né? Que é a maneira assexuada das plantas se reproduzirem. Isto é, porque algumas plantas funcionam de uma maneira diferente e não precisam da participação de flores ou sementes na reprodução, tá? Como é que é isso? Olha, para gerarem uma nova vida, essas plantas, elas precisam apenas que caiam no solo pequenas partes como esporos, folhas ou galhos, certo? Esse tipo de reprodução, também conhecida como produção vegetativa, tá? Aqui tá pedindo para observar algumas, tá? Como é que acontece? Não precisa fazer toda aquela absorção do pólen, então não precisa de nada daquilo. Se cair qualquer parte dessa planta no solo, né? Pode ser a flor, pode ser um galho, pode ser uma folha. Essa parte que cai no solo, ela logo cria raízes e aí a partir dali surge uma nova planta, né? Nós temos aqui, por exemplo, os brotos, né? Que são plantas em miniatura, produzidas pela planta mãe,
tá? Esses brotos podem se separar da planta mãe e dar origem a uma nova planta. A bromélia pode ser produzida dessa maneira. A bromélia é um tipo, né, de planta que é produzida dessa maneira. Nós temos a planta maior, a bromélia maior, e nela nasce pequenas plantinhas, tá? Quando essa plantinha cai no solo, né, que no caso é chamado broto, o solo vai absorver, vai criar raízes e aí vai surgir uma nova bromélia a partir dali, tá? Aqui nós temos os rizomas, né, que são caules que crescem horizontalmente, tá? Embaixo da terra. Caso o rizoma se rompa, ele pode dar origem a uma nova planta, na qual seus ramos crescem em sentido vertical. A bananeira é exemplo de rizoma. Então, o rizoma é o quê? São vários caules, né, que são criados de maneira horizontal, deitado, tá? Eles são criados, eles se reproduzem deitados, né, eles se desenvolvem deitados ali por debaixo do solo, né, tá? E aí, quando um caule desse se quebra, ali surge uma árvore, né, que vai sair da terra, né, de maneira vertical, ou seja, em pé, que é como acontece com a bananeira, certo? E aqui nós temos os tubérculos, né, que são os caules que acumulam reserva de alimento. Se um tubérculo se separa da planta mãe, pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. A batata é um exemplo de tubérculo, certo? Então, nós temos também o tubérculo, tá? Aquele quando ele se separa da planta principal, né, que chama de planta mãe, entrando em contato com o solo, ele pode dar origem, né, a um novo vegetal, certo? Como no caso da batata. Aqui está falando que além das formas de reprodução estudadas anteriormente, né, a forma sexuada e a forma assexuada, há outras plantas como musgos, samambaias e avencas que não têm flores, nem frutos, nem sementes. Elas se reproduzem através de células chamadas de esporos, que ao caírem no solo adequado podem germinar e originar outra planta, tá? Aí aqui tá falando que os pontinhos pretos nas plantas das folhas, na verdade, nas folhas das samambaias, são exemplos de esporos. Tem uns pontinhos pretos nessas folhas, tá? São esporos. Quando esses esporos caem no chão, né, se o solo ele tiver nutriente suficiente para germinar esse esporo, pode dar origem a uma nova samambaia. Aqui nós temos, né, de um tubérculo de batata pode surgir novas folhas, né? Aqui nós temos um tubérculo de batata, tá? Quando surgem novas folhas, ou seja, novas plantas. E aqui nós temos os brotos, né? Ó, os brotos de folhas de fortuna surgem nas bordas das folhas. Então, nós temos aqui, ó, uma folha inteira, tá? E aí, na ponta das folhas tem essas folhinhas pequenas. Essas folhinhas pequenas são os brotos. Quando esses brotos caem no solo, se o solo tiver nutriente suficiente, né, para alimentar esse broto vai dar origem a uma nova planta, né, como nesse caso aqui, a uma folha de fortuna, né, o nome dessa planta aqui é folha de fortuna, certo? E agora nós vamos fazer as atividades, né, que é da página 121 a 124 e depois 129 e 130, tá? São essas atividades. Na nossa semana de correção a gente volta para corrigir todas elas, certo? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.